Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite, bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje o nosso tema é a subjugação, que é um tipo de obsessão que Kardec estudou e está contida nas questões 240 e 241 de O Livro dos Médiuns. Para isso, a gente trouxe como convidado Alain Della Bella, que é psicólogo clínico, presidente do Núcleo de Estudos Espíritas Allan Kardec, membro fundador da Associação Médico Espírita de Osasco. Seja bem-vindo, Alain, tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite. No momento em que você estiver assistindo, seja bem-vindo a essa nossa reunião reflexiva na prática da caridade. Allan Kardec sempre diz, né? Falar sobre a doutrina espírita, debater sobre o espiritismo constitui ato de caridade. E nós estamos aqui, eu particularmente com uma alegria muito grande, estendendo meu boa noite aí a Thelma, a Ana e a Miriam, para que a gente tenha uma ótima reflexão. Miriam e Thelma também bem-vindas. Então, vamos conversar sobre esse tema, subjugação. Allan Kardec diz que a subjugação é um envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo-a agir contra os seus desejos. Então, Alain, explica para a gente o que é a subjugação. Ela está também contida no livro A Gênese. Como que a gente pode observar esse processo obsessivo em nós? É possível que a gente se dê conta disso? E a subjugação é uma espécie de loucura ou ela pode enlouquecer a pessoa? Isso. Bom, eu acho que é importante primeiro a gente lançar a mão do entendimento do termo subjugação, que Allan Kardec teve ocasião de colocar esse nome, substituindo o nome possessão, que em todas as religiões era usado à época. Então, sempre que alguém é possuído, envolvido com o mal sempre constante, dizia-se que a pessoa estava possuída por uma entidade demoníaca. E esse, no entendimento do espiritismo, seria o processo da subjugação espiritual, que é a contundência, que é a fase mais grave da obsessão espiritual negativa. Então, Allan Kardec preferiu trocar esse nome, primeiro porque a possessão dava a entender de uma entidade ruim predominante o tempo todo, né? E a pessoa não tinha ocasião de melhorar. E segundo, porque dava a ideia de posse. A pessoa estava com o seu corpo em posse de outra entidade, e a gente, quando vai estudando a doutrina espírita, a gente vai aprendendo que não dá para dois espíritos ocuparem o mesmo corpo. Para que isso se dê, teria que ter todos os desligamentos, né, dos laços sutis que ligam pelo perispírito o espírito ao corpo, e se isso acontecesse, ocasionaria então a morte do corpo físico. Mas é um processo de imantação grave, fazendo com que o sujeito perca a autonomia e fique exposto a comportamentos dos quais ele não tem a vontade atuando, o senso crítico prejudicado. Então ele vai, pelo exercício ali da atuação espiritual, sendo totalmente subjugado. E aí você pergunta se isso é possível de se perceber. Sim, a algum momento a gente vai perceber aquela semelhança de um pensamento intruso. Por vezes, a gente tem alguns pensamentos negativos, ainda no campo da obsessão, sem ser subjugação, que vão tomando a nossa mente e a gente percebe que não costuma pensar daquele jeito, que são ideias que parecem fantasiosas, que são alheias à nossa forma de pensar, ao comportamento mental que costumamos ter. E nesse sentido, com o agravamento dessas ideias, a gente vai ficando subjugado, até que elas vão ocorrendo em pensamento e comportamento, sem que a gente consiga atuar para bloquear. Eu costumo dizer, para separar o que é uma obsessão grave, uma subjugação, fazer uma comparação com tontura e desmaio, né? Uma coisa é você ficar tonto, perceber que está tonto, mas você mantém o seu corpo de pé. E a outra coisa é você desmaiar,
porque você, em lapsos de segundo, perdeu a autonomia do seu corpo, perdeu o controle. O desmaio seria a subjugação. E ela vai confundida com loucura, porque a criatura humana, quando observa ali o comportamento da pessoa, ela vai na lógica do comportamento. A gente não se afina muito, sobretudo nós aqui, os ocidentais, na lógica do sentimento. Qual que é a diferença entre as lógicas? A gente, quando olha alguém se comportando bem, se comportando corretamente, se comportando dentro do esperado, a gente acha que a pessoa está bem. A gente dificilmente pergunta, olha, o que aconteceu? Você parece que não está bem, se a pessoa se comportar bem. A gente não faz essa pergunta, né? Então, a pessoa às vezes começa um processo de subjugação sem que haja alteração no seu comportamento. E isso passa de forma imperceptível, porque você vê adolescentes, por exemplo, eles vão para a escola, eles fazem as lições de casa, eles jantam no horário certo, comem aquilo que foi preparado, o comportamento está tudo bem, né? Mas a gente não tem o hábito de vigiar como a pessoa está sentindo. E o maior termômetro para a gente perceber, respondendo a sua pergunta, se é possível perceber, é perceber como estamos nos sentindo. Eu acho que esse é o caminho. Se a gente ficar atento aos sentimentos, a gente consegue fazer com que processos de obsessão não evolua para uma grave processo de subjugação. A gente vai percebendo um esquisitamento e vai, através do controle do nosso pensamento, preservado um pouco da nossa autonomia, dando conta de dar bloqueio àquilo que vai lá na frente, se transformar no processo de subjugação. Eu sei que nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, mas eu diria que esses fenômenos mais contundentes de obsessão espiritual nem sempre têm a ver com o atual momento em que nós estamos. Por vezes, são fenômenos que dizem respeito a vidas transatas. Então, o histórico de vida pregressa dá para a gente ir entendendo se é um processo espiritual ou não. Inclusive, até fazendo assim um link no que você colocou, como sempre, temos na mesma tecla, é a questão do autoconhecimento, né? Sim. Se a gente não se trabalhar, não se conhecer, ver que tipo de pensamento está nos envolvendo neste momento, a ira, esses sentimentos todos que estamos, né, passando por nós, filtrando isso, aí a gente pode ter essa base, essa sensibilidade de lidar com essa questão toda, né, Alan? Tem todo sentido a sua colocação, Thelma, porque nós vamos falar muito nessa reflexão de hoje sobre a questão de sentir e de se comportar, porque isso tem tudo a ver com a obsessão. O autoconhecimento, ele vai muito além de como nós nos comportamos. Vai muito além, porque fica a falsa ideia de que está tudo bem, e a gente vai enganado nesse processo também. Poxa vida, eu trabalho, eu dou conta, total, mas eu me comportando bem, posso não estar descobrindo quem eu sou. Para a gente responder quem nós somos de verdade, para que a gente se conheça de verdade, é preciso um mergulho muito profundo dentro daquilo que é do espírito que somos. Nós somos espíritos passando por uma experiência humana, e não seres humanos que têm acesso a experiências espirituais. E o que é do espírito de verdade? É a emoção, é o sentimento. Quando a gente sente, a gente se mostra espiritualmente. Quando a gente pensa, a gente fala espiritualmente. E isso a gente não dá conta de conhecer dentro do nosso comportamento. E a gente vai tão impregnado no mundo material, a questão do comportamento, a validação do outro, que a gente esquece de fazer um mergulho profundo em como nós estamos nos sentindo. Jesus nos deu como bússola de conduta na Terra um desafio de orai e vigiai. Quando ele diz orai, ele nos coloca diante de uma possibilidade de conexão sempre com o Criador, e avaliando exatamente a parte espiritual da nossa jornada terrena, tentando trazer
os verdadeiros valores de que estamos falando, né? E quando ele fala vigiai, é vigiai os nossos sentimentos. O sentimento nos dá a direção correta na vida. Eu sempre costumo dizer que ser uma pessoa muito inteligente nos dá instrumentos muito importantes para a tomada de decisão. Quanto mais inteligente, quanto mais aculturamento, quanto mais sabedoria, quanto mais senso crítico, quanto mais bom senso, mais assertivos nós seremos, menos comprometimento nós teremos, e quanto menos comprometimento, menos obsessão. Menos obsessão de encarnado, de desencarnados, porque a obsessão nasce dessa frustração, desta posição que foi entendida como negativa para aquele que fizemos a troca. Mas o nosso sentimento, ele dá a direção. Então, nós precisamos evoluir nesses dois aspectos do nosso conhecimento, né? Tanto as habilidades cognitivas e lógicas, quanto as habilidades emocionais. Eu queria pegar o gancho que você já está falando. Desculpe ter interrompido o seu pensamento. Imagina. A gente vai estudando na doutrina que nós estamos falando no nosso bate-papo hoje de um grau de agravamento do processo obsessivo, né? Então, quer dizer, é um processo da tonteira, né, da influência, como você disse, a um agravamento em que agora eu estou desmaiando, né? Como é um processo, estou aqui querendo que você também nos ajude a quem nos ouve, a compreender o que acontece nesse caminho do processo que eu, enquanto espírito, né, enquanto espírito encarnado, que desconexão eu vou fazendo ao longo desse processo que eu não interrompo em alguma das suas fases e chego a esse quadro mais extremo que é a subjugação. É boa a sua colocação, Miriam, porque é o desafio de todos nós. Ninguém vai escapar desse desafio contundente de encarar a sua problemática frente a frente na atual encarnação. Esse é o propósito da vida humana, é a gente superar aquilo que a gente precisa superar para a nossa evolução. Então, eu vou chegar na sua resposta, mas só para a gente contextualizar. Quem tem medo de rato e precisa superar esse medo, vai encarnar para encontrar rato. Quem tem medo de barata e precisa vencer o medo de barata, vai encarnar para encontrar barata. Então, nós só teremos problemas diferentes, mas a vida se nos tornará desafiadora para todos nós. Então, quando a gente entende que a vida é um processo desafiador, que a vida é difícil, a gente alinha todas as ferramentas necessárias para entender o processo obsessivo através de uma leitura íntima de como nós estamos nos sentindo. Você vai perceber que tem coisas que acontecem na sua vida à revelia da tua vontade. E se ela circula demais, talvez isso diga a respeito do motivo pelo qual você encarnou. Um grande desafio de todos nós, diz Cora Coralina, e eu concordo, a poetisa, é decidir. A gente precisa tomar decisões, e quando a gente está diante daquilo que precisamos vencer, nós temos pouca autonomia em decidir. Falta-nos coragem e falta-nos sabedoria. E quando a gente vai perceber isso, qual que é o melhor exercício, respondendo sua pergunta, né? A gente vai perceber a nossa obsessão justamente nessa vulnerabilidade, que é o sujeito que tem que superar o medo do rato e encontrou o rato. Logo no começo, a gente vai ter alterações nas nossas emoções, que dizem respeito só a nós. Só a nós. Cada um encara um gatilho, um fenômeno, um acontecimento de forma diferente. Para tanto, ele vai utilizar das ferramentas que angariou ao longo das reencarnações. E o nosso sentimento dará sinais. Se a gente ficar atento, vigilante em como nós estamos nos sentindo, nós vamos entender a nossa dificuldade. E se a gente o fizer no começo deste esquisitamento emocional,
e se apegar a Deus e a todas as rotinas de tratamento que o Espiritismo oferece, a gente tem mais chance de se tornar menos vulnerável à contundência obsessiva da ação do espírito, seja desencarnado ou encarnado. Porque você se coloca como elemento atuante e principal ali, saindo daquela lógica de que o espírito que nos obsedia, encarnado ou não, é o mal, é o maligno, e nós somos a vítima. A gente sai dessa lógica de vítima, de que aquele espírito é ruim, e vai para uma lógica de arquitetos da nossa vida, de participantes daquele fenômeno. E por que isso muda? Então vamos lá, eu percebi que não está bem e entendo que faço parte de um processo que me deixa vulnerável. Percebo a influência espiritual, qual que é a minha rotina mental? Muitos dirão, ainda com pouco entendimento, afasta de mim esse espírito mau, eu não quero ele comigo, em pensamento ou em verbalização, vai por centro porque tem espírito ruim na minha vida que impedem-me de viver. Qual a chance da gente fazer o exercício do perdão mútuo apontando a nossa vítima como algoz? É quase que nula. É a mesma coisa de vir um cobrador em nossa casa, que a gente não lembra que deve para ele, e sai apontando que ele é um ladrão que quer te roubar. Ele vai continuar te perseguindo. Quando a gente se coloca atuante, sabe que a vida é desafiadora e que aquele processo diz respeito ao que você fez, a sua conduta mental e comportamental é diferente. E você tem mais condições de lograr êxito. E qual seria, então, o nosso pensamento mais assertivo para esse enfrentamento? É pensar assim: eu sei que eu posso ter errado no caminho. Você não está aqui ao acaso, porque o mundo espiritual estava um tédio e você resolveu ficar mais animado, destruindo a minha vida. Você está aqui por um propósito. Então eu te peço perdão, eu te peço desculpas, eu quero ser um ser humano renovado e rogo a Deus que coloque no meu caminho pessoas caras ao teu afeto, espíritos que você ama, para que o meu comportamento renovado no bem possa assisti-los em decorrência de todo o mal que eu lhe fiz lá atrás. E quem sabe assim você consiga me perdoar, né? E nesse sentido, mudando de conduta, percebendo o que sente, a gente impede o agravamento do processo obsessivo e consegue controlar melhor o processo de subjugação espiritual. Agora, Alain, descreve para a gente, porque eu imagino acredito que Allan Kardec descreveu cada um dos tipos, né, de obsessão que ele itemiza, né, que seria a obsessão simples, a fascinação, a subjugação e qual a outra? Qual outro tipo? Tem mais um quarto tipo, né? Fascinação, né? Fascinação. Eu queria que você explicasse para a gente o que é a subjugação, qual é a diferença dela para a fascinação, e quando você diz que a pessoa deve observar como ela está, né? O seu esquisitamento, né? Poxa, nunca pensei emoção. dessa forma. Acho que é mais fácil que uma pessoa de fora observe, porque aquela pessoa ela já está de alguma forma tomada, né? Ela já foi levada. O processo dela já está caminhando, ela já está não observando a si mesma. Sim. Mas tem gente da família, por exemplo, a gente em reunião mediúnica, né, que trabalha com médiums, como é que o médium, a gente observa que o médium está passando por um processo de subjugação? Delimita mais esse universo para a gente entender. Ok, é ótima a sua colocação, Ana, porque geralmente é o outro que percebe, né? Quando o outro percebe é porque a obsessão se agravou, né? Voltando ao que eu estava dizendo no começo, a gente percebe o outro numa lógica de comportamento e não de sentimento. E a gente começa a se comportar mal depois de se sentir mal. Então, quando a gente consegue, na autoanálise, na autorreflexão, que a Thelma nos colocou aqui, a gente tem muito mais chance de controlar o fenômeno de agravamento na obsessão. Quando passa desse crivo por uma invigilância do que sentimos, a gente vai se tornando presa fácil. A base de tudo é o orgulho. E quando a gente vai subjugado de uma forma negativa, a nossa fala é reativa,
é agressiva, o nosso comportamento é esdrúxulo, as nossas colocações são pueris, então a gente passa já a se comportar de forma não esperada, e o outro percebe. Sobretudo nos médiuns, que vão tendo comportamento assim muito histriônicos dentro do processo da manifestação da sua mediunidade. Para dizer da mediunidade ostensiva, daqueles que trabalham com psicofonia, né, com psicografia, porque médiums todos somos, né? Mas quando o outro começa a perceber, é porque o fenômeno de obsessão já se contundiu. Ele já passou da fase de perceber através do sentimento, que só ele poderia perceber, e vai para um comportamento já sem um crivo, né, de discernimento, já vai afetada ali a sua lógica, e ele começa a se comportar como não se espera que ele se comporte. Basta uma análise de bom senso, a uma mensagem que foi dada, a uma psicofonia que foi comentada, e um pouquinho de conhecimento da doutrina espírita, que a gente percebe que ele pode estar no processo de fascinação, que é uma das formas também de obsessão, como você colocou, né? A obsessão simples é quando há uma interferência na nossa decisão. Então, por exemplo, quando a gente não tem certeza de quem é de verdade e o que fazer, a gente está sujeito a uma obsessão simples. Se você vai comprar uma tinta numa loja de tintas e você quer a cor laranja com o código 5214 daquela tinta, mas você não tem certeza se é essa cor, você não sabe direito o que você quer. Quando você chega na loja e o vendedor não tem o código 5214, você vulnerável, sem conhecer a fundo o que quer de verdade, o que decidir, você vai sob a influência do vendedor. Ele te empurra a 5215, 5216, te vendendo a ideia de que aquela tinta é melhor, e você sai comprometido na sua decisão, porque você não tinha certeza do que você queria. Então, o estudo da doutrina espírita, assistir às palestras e ter uma aula como hoje, é para afirmar as suas convicções de quem você é de verdade do ponto de vista espiritual. E a partir dali, dentro da sua conduta moral, das suas melhores decisões, você vai se tornando, protegendo as suas ações, o seu pensamento, se tornando presa difícil para o fenômeno de obsessão. Você sabe realmente o que você quer, aonde você quer chegar, quem você quer se tornar, o que você pensa da vida, quais são os seus valores. Está tudo muito certo, né? E a doutrina espírita é uma das religiões que tem um braço filosófico e científico para a gente se apoiar e ter convicções das nossas ideias. A gente sai daquele lugar de mistério divino e vai para um lugar de fé raciocinada, de pensamento real, de convicção divina real, né? E isso nos dá segurança, nos dá autonomia para melhor conduta na Terra, inclusive para perceber esses fenômenos obsessivos. Então, Por exemplo, a obsessão Alain, simples é essa. uma pergunta: um ataque de fúria é uma subjugação? Pode ser uma subjugação, que é uma obsessão grave, não tenhamos dúvida, porque a gente tem no nosso funcionamento mental e no corpo físico também, sempre uma busca inteligente do equilíbrio. Isso já é divino, isso já vem em nós, nossas células são inteligentes, o nosso organismo é inteligente, o nosso funcionamento é inteligente, porque foi criado por uma instância supremamente inteligente e busca sempre pelo equilíbrio. Se algo desequilibra em nós, aparecem sinais. Então, sempre que há um desequilíbrio, para a histeria, para a euforia ou para a depressão e raiva, há a influência de uma entidade espiritual. Porque é dentro desse desequilíbrio que é tirado o campo fértil da atuação do espírito de forma negativa na nossa vida. Não significa que nós não somos responsáveis por aquela ação, mas significa que a nossa ação vai contundentemente marcada, potencializada pela ação do espírito. Então, aquilo que seria uma pequena ira vira uma grande revolta. Aquilo que seria um pequeno... Ela não consegue refletir na atitude que ela está tomando e ela sai se prejudicando aos outros, com graves consequências.
O espírito em vigilância age. O espírito com interferência obsessiva reage, né? Então, todo fenômeno de reação é comportamento vulnerável à influência espiritual. Porque a gente perdeu aquele equilíbrio que falávamos entre o discernimento, a razão, a lógica e o sentimento, a emoção. Então, a gente tende muito mais a reagir do que agir. Miriam? É interessante, Alan, que você falou bastante, né, da nossa responsabilidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, né? E nessa linha do pensamentos e sentimentos, que também entra a vontade, né, para que a gente aplique a nossa ação, às vezes a gente acha muito comum ser irritado, né? Raiva é uma noção natural, mas aí, se isso, eu só estou voltando no ponto que você já colocou, para reforçar, porque o início desse novelo é esse, né? Em que a gente deve perceber que se eu tenho um comportamento agressivo, isso se repete muitas vezes, como você comentou, a chegar num momento de fúria, como coloca a Ana Cristina, porque de jeito nenhum eu vigiei, de jeito nenhum eu me percebi necessitado de ressignificar esse comportamento, né? Porque às vezes as pessoas acham que a obsessão, o espírito veio escolher você, Miriam, vou ficar na sua cola, né? Como se ele me despertasse em mim a agressividade, por exemplo, né? Uma má conduta, quando na verdade isso já está em mim. Ele simplesmente plugou porque houve uma identidade, né? Você poderia só repassar um pouco isso? Você falou uma coisa muito legal, que é o que a gente está discutindo hoje, né? E vai reforçar um pouco mais a percepção de todos aqueles que estão nos ouvindo. Você trouxe, por exemplo, a naturalização de alguns comportamentos, né? Quando vai se tornando natural a nossa revolta, a nossa fala mais agressiva e a gente não percebe aquilo. E é muito legal, porque vai de encontro ao que a gente está falando aqui. Você vai encontrar famílias, por exemplo, que se comportam de uma forma muito agressiva e naturalizaram aquilo. Falam bastante palavrões, às vezes trocam alguns socos, ofensas e tal, e é assim diariamente. Todo dia acontece isso. E você vê como eles vão se tornando presas fáceis para que essa reação vá se contundindo até que, de fato, eles fiquem comprometidos de tal monta que talvez há um processo de vingança, de leis civis incidindo sobre aquele comportamento, etc. e tal. Por quê? De novo, a gente fica pautado na lógica do comportamento. O comportamento está adequado àquela família, aquilo vai se reproduzindo. Você entra naquela família, não se comporta daquele jeito e percebe o estranhamento. Aquilo não diz respeito a você, mas você só vai perceber se tiver essa sensibilidade emocional, essa sensibilidade espiritual que todos vimos buscar. Porque só quem pode vigiar quem sente somos nós, cada um de nós. Eu posso me comportar aqui muito bem e não estar me sentindo bem. E a obsessão se dá dentro da vigília do sentimento, né? Não adianta eu me comportar adequadamente se eu estiver sentindo raiva. Eu me comporto adequadamente, mas a minha raiva que me deixa vulnerável à ação espiritual. Não adianta eu me comportar, eu posso dizer para qualquer pessoa que eu amo, que eu gosto, né? No centro espírita, então, a gente até muda de voz, né? Você vai no centro espírita, todo mundo bem, tudo equilibrado, todo mundo dizendo boa noite, né? Bom dia, boa noite, com aquele tom de voz maravilhoso. E depois a gente veio perceber que esse espírito se suicidou, que teve um problema muito grave e tal. Ou a gente vai surpreendido, eu vejo muito no consultório, mães e pais de adolescentes, que uma amiga da melhor amiga veio dizer que a menina está tendo pensamentos suicidas, que ela está se cortando e os pais não esperam. Por quê? Porque ela está se comportando bem, né? Mas o que manda é o sentimento.
A gente, quando vê o comportamento adequado para a nossa realidade, pode ser até de agressividade, mas para aquela família é adequado, a gente não se preocupa em como se sente. E como se livra disso? Pergunte sempre. Traga a importância da investigação sobre o sentimento no dia a dia da sua família. Faça disso uma prática. A gente traz a lógica do comportamento na prática, leva a lógica do sentimento também. A gente diz assim, como foi sua aula hoje? Como foi na escola hoje? Então, vamos introduzir mais essa pergunta. Como você está se sentindo? Como foi para você fazer isso? Como que está a sua noite? O que você tem? Independentemente de como ela esteja se comportando, né? E assim a gente ajuda não só a apoiar a pessoa se precisa de alguma necessidade, como também, no que é principal, ajuda a pessoa a observar como está se sentindo. Né? Então, é muito pertinente, é isso mesmo. Isso acontece porque a gente fica preso ao comportamento. Eu queria te perguntar uma coisa. Como o nosso trabalho é de casa espírita, né? E geralmente as pessoas procuram a doutrina por influências espirituais, essas coisas, e muitas pessoas vão na casa, uma para se livrar da mediunidade e outras com a ideia, né, o mito de dizer que eu sou médium, eu preciso ir para o centro espírita para desenvolver isso, porque senão eu não vou ter paz nunca mais na minha vida, né? Daqui nunca mais. E aí, como a gente, né, tem que tirar isso, né? Essa lenda urbana, sim, né? Eu gostaria que você sim. colocasse para a gente. O Centro Espírita é um grande hospital. De fato, é uma ótima ferramenta. Sempre vai ser o sujeito, né? A sua grande transformação não precisa do centro. Allan Kardec rompeu com as instituições religiosas. Ele trouxe a ideia da caridade numa época em que as religiões vendiam que a salvação estava na religião, nos templos religiosos. Venha para a minha religião, venha para o meu templo, e aqui você vai encontrar Deus e a salvação. E Allan Kardec rompe com isso, porque senão não seria para todos. Quem não tem acesso ao templo não se salva. E ele coloca a caridade como o centro da salvação. Fora da caridade não há salvação, porque a caridade representa o amor na sua máxima expressão. E o amor na sua máxima expressão precisa de humildade, que é o elixir do orgulho e que opera nas grandes transformações morais que vimos buscar com a reencarnação. Mas não tenhamos dúvida, o Centro Espírita ele é uma ótima ferramenta, porque o Centro Espírita talvez no seu aspecto religioso, a proposta religiosa que mais abarca de uma forma amorosa e afetiva o tratamento espiritual na sua integridade. Porque você veja, e não quero fazer nenhum julgamento, eu só quero deixar aqui um ponto que acontece para a nossa reflexão, vou dar apenas um ponto de vista. Uma coisa é você fazer um exercício de expulsar os demônios, de prender os espíritos ruins, né? Que vai completamente contra uma lógica de amor pregada por Jesus, que nos ensinou que nenhuma ovelha se perderia, que nós seríamos um só rebanho, um só pastor, né? Então, alguém está errando a conta, né? E na doutrina espírita, você encontra a terapia do amor, o hospital de almas, um lugar onde aquele espírito vai ser acolhido. Por isso que faz a diferença a gente lançar mão das terapêuticas espíritas, na ida ao centro, no estudo da doutrina espírita, na presença nas palestras, no tratamento da água fluidificada, e em todo o tratamento de desobsessão que as casas podem oferecer. Porque a doutrina espírita, e dela a gente pode falar com mais propriedade, né? Ela trata de uma forma muito amorosa, muito afetiva, entendendo que todos estamos, de alguma forma,
necessitados desse amor do Cristo e que todos precisamos desse acolhimento. Sem o que, nós só estamos adiando um processo que lá na frente vamos ter que enfrentar. Não tem jeito. Alain, a gente está caminhando para o final e eu queria pegar uma fala que você teve logo no início. Você disse que a subjugação é provavelmente uma influência, tem influência de outras encarnações. Sim. Por quê? Eu imagino, né? Eu quero que você explique para nós, para a gente concluir essa ideia. Qual é o espírito que tem interesse em eliminar a minha vontade? Exatamente. Não é um simples espírito que está se juntando a mim pela minha sintonia mental, porque eu estou um pouco mais triste, porque eu estou desanimada, né? Porque eu estou com falta de vontade de realizar as coisas, mas é alguém que quer me prejudicar intencionalmente. Uhum. Então, explica um pouquinho isso para a gente. E, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem de como que a gente não tem medo de obsessão. Por quê? Se somos todos médiums, só existe obsessão porque somos médiums. Senão, sim, nós não teríamos esse intercâmbio espiritual. Então, isso é uma coisa, sim, que todos nós vivenciamos. Então, explica como que a gente lida com isso de uma maneira mais positiva, né? Porque nós todos vamos ser influenciados o tempo todo, sem esse medo e controlando a nossa vontade, né? Realizando aquilo que a gente quer. Sim, no seu aspecto religioso, a doutrina espírita, como todas as religiões, tentam trazer um aguçamento do nosso interesse, do nosso propósito espiritual a nos reaproximarmos de Deus. E nesse sentido, a doutrina espírita, ela nos coloca um incentivo muito grande a pensarmos o nosso aspecto religioso, que com o pensamento, a nossa religiosidade se torna intrínseca. Ela transforma a gente de dentro para fora. Então, você veja, respondendo a sua pergunta, algumas lógicas vão calando fundo em nosso coração, vão fazendo sentido, né? Primeiro, de que a reencarnação é uma resposta de Deus à justiça que ele prega. Sem reencarnação, eu não consigo entender um Deus justo. E a reencarnação serve para que a gente cada vez mais evolua, e por isso a gente está fazendo uma comparação. Por que seria de vida passada e por que seria do momento atual? Porque a gente vive várias vidas, né? E por que da passada? Porque também tem uma outra lógica, que a gente não consegue escapar do seu entendimento, que é a de que nós sempre evoluímos, né? Aquilo que a gente aprende impregna o nosso saber. Então, ou a gente estaciona, ou a gente continua o nosso processo de evolução. Então, eu posso afirmar sem sombra de dúvidas que todos nós aqui, e quem nos ouve, está no seu melhor momento. Está no seu melhor momento. A gente está cada vez mais se comprometendo menos, porque nós estamos num processo evolutivo. Então, quando a gente fala que a subjugação é a forma mais contundente de obsessão maléfica sobre nós, maligna sobre nós, a gente fala de comportamentos muito ruins que nós tivemos. Se a gente está no processo evolutivo, é muito mais fácil que esses comportamentos tenham se dado quando a gente era menos evoluído. Então, essa é a lógica número 1. Lógica número 2, quando você visita sua lembrança da vida atual, talvez você não encontre uma justificativa de um espírito querer te paralisar com tamanho ódio, né, com todas as suas forças, e você não se recorda de nada que você tenha feito, né, que justifique aquela ação. Isso é um exercício de lógica. Por que ele quer acabar com a minha vida? Eu não fiz nenhum mal para ele, né? Não fez agora. Então, tudo aquilo que a gente entende como expiação, subjugação, algo mais contundente, a gente está enfrentando talvez de um momento passado, né? Nesse sentido, a gente vai sempre evoluindo, e respondo sua pergunta já com essa mesma lógica, né? Que nós não tenhamos medo do processo de obsessão espiritual, porque ela serve também como um balizador, aprimorador do nosso comportamento espiritual, né? Ela é a ferramenta que a gente se espelha para se melhorar.
Quando o outro nos mostra aquilo que é negativo em nós, ele nos dá a chance de fazer uma grande corrigenda, de ressignificar a emoção, de exercer o perdão, de nos humildar quando percebemos que somos imperfeitos. E se a sede de todos os nossos males é o orgulho, o elixir do orgulho é a humildade. E quando a gente entende isso com certeza, a gente passa a ser mais assertivo. E aquilo que antes era uma obsessão, agora vai virando uma intuição espiritual, porque a mediunidade também tem o seu lado bom, né? Sempre. A gente sempre também vai entrando num outro processo de afinidade, vai buscando uma outra sintonia. E com isso, a gente vai perdendo medo, porque quanto mais a gente se aproxima de Deus e entende os males da vida, a gente mais coragem tem para enfrentar os nossos desafios. Porque se a gente pensar do ponto de vista humano, a morte é o maior temor. O que de pior pode acontecer com o ser humano encarnado? Morrer. E aí vem a doutrina espírita e fala, olha, nem a morte você deve temer, porque a vida continua. Então, se a gente não teme nem a morte, e a gente sabe que a nossa experiência humana foi preparada por uma inteligência suprema, e a gente vai ter exatamente o que a gente precisa para a nossa evolução, com a mão caridosa e abençoada de Deus, a gente não tem por que ter medo, porque não vai nos faltar nada. Assim como Deus alimenta os pássaros que não trabalham nem fio e vestem das formas mais belas todas as flores do universo, o que não fará por nós, que somos muito mais importantes. Palavras de Jesus. Muito bacana, obrigada, Alain, por essa mensagem, por essas explicações. Eu queria que você falasse rapidamente qual é o programa que vocês estão fazendo na AME Osasco sobre obsessão. Faz uma propaganda dele. Bom. A gente tem um curso que tá acontecendo todas as terças-feiras, que já está no seu 2º ano, né? Que a gente estuda todo o fenômeno de obsessão e que quem entrar no nosso canal AME Osasco, lá no YouTube, vai encontrar todas as aulas que nós já fizemos. E a gente encontrou muita gente boa lá, né? Já trouxemos o Alejandro aqui também para falar sobre esse tema, agora o Alain, e vamos chamando, né? Porque a obsessão, mediunidade, são temas sempre que as pessoas se interessam. E existe, assim, uma curiosidade, mas também um pouco de misticismo. Então, vem as explicações de vocês, e com esses aspectos psicológicos, né? Porque vocês são também da área psiquiátrica, né, da área da psicologia, com esses conhecimentos, e vocês elucidam, porque muita coisa que a gente vive aqui tem esse componente espiritual que a gente não considera, muitos não consideram, né? E aí estão aí as casas espíritas para auxiliar, mas o estudo, o bom funcionamento, né, emocional, como você disse, é a base de tudo, para a gente se manter equilibrado o máximo que a gente possa, né? Porque os altos e baixos sempre vão acontecer. Então, muito obrigada aqui pela sua Obrigado, Will. Obrigado. Miriam e Thelma também, obrigada. E a vocês que nos assistiram, obrigada pela presença, pela audiência de vocês. Não esqueçam de deixar o like, é muito importante, compartilharem e comentarem com a gente se vocês gostaram. Nós vamos ao ar todas as quintas, 18h45, temos 2 playlists do programa 1 ao 300 no canal Comunhão Espírita de Brasília, e do 300 em diante estamos no canal TV Comunhão, ambos no YouTube. Se inscrevam nos 2 e nos acompanhem. Muito obrigada e até a próxima. Até.